A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo o quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos em demasia. Mormente, os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os havia levado até ali. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto: muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes diz respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são coutores de leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como vem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano tornar-se impossível qualquer proveito concreto, Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Fim da interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo emocionada: Ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me entenderá a angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido.
asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu no seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. Percebia a tristeza estampada no rosto daquela senhora, Isidoro também, e por isso ele continuou em tom fraternal. Não é somente por isso, minha amiga, que nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar enquanto seu coração deve permanecer em liberdade por nobre merecimento conquistado ao preço do seu suor e lágrimas quando na terra. Considerando embora o caráter sagrado do amor em sua feição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la, compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: Meu caro, estimaria suas providências junto dos recentistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à sua saúde física. Meu amigo, eu não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem, mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde? Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, e sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente não estou agastado com isso como adulto que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança, mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia meu coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido, mais belo é dar do que receber. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente interroguei Aniceto nesse sentido.
De fato, André, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento? Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento. Como acontece no outro plano de evolução aos animais quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Nesse instante, Aniceto, designando a grande assembleia de necessitados, continuou: Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você por agora não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nessa casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Tudo tem algum proveito, André? Nosso pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo, desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos? Número crescente. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramos-nos a caminho e a breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesmo sobre forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Terminou o processo de desligamento dos laços físicos, mas a pobrezinha há 6 horas que está dominada por terrível pavor. Aquele desencarnado que permanece junto dela cuidadoso é o noivo que a espera há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimo-lo exclamar carinhosamente: Cremilda, meu amor, vem, abandona as vestes rotas. Eu fiz tudo para que não sofresses mais. Nossa casinha te aguarda cheia de amor e luz. Vem comigo. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo.
Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender, num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim. Às 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. A ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados, por enquanto conserve-se a alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Cremilda, vamos ao novo tratamento. Ouvindo Aniceto, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha. Creia na vida eterna, profunda e vitoriosa. É o senhor o novo médico? Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos um instrutor em voz baixa que prestássemos auxílio em atitude íntima de oração, e depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Aniceto deslocou-a, afastando-a dos despojos com zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se desse semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus dos mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavalheiro de 60 anos presumíveis que a leucemia aniquilava amorosamente. Há muitos dias se encontrava em coma, explicou o facultativo, e teríamos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. No aposento, além de 2 senhoras desencarnadas, uma era a mãe do agonizante e a outra uma parenta próxima, viam-se familiares encarnados dando mostras de grande aflição. Nosso orientador, examinando o enfermo detidamente, sentenciou, dizendo que nada restava senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Aniceto, a seguir, recomendou que observássemos o moribundo com atenção. E, concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Assombrado, verifiquei que, bem no centro do crânio, havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração.
A luz que você observa, André, é a mente para cuja definição essencial não temos por agora a conceituação humana. Notando minha estranheza, Aniceto colocou-me a destra na fronte, transmitindo-me vigoroso influxo magnético e acentuou: Repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do espírito. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos? Observe agora. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista neste instante. O microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma enorme conquista para a limitada visão humana. A cooperação magnética do querido mentor modificara a cena e fui compelido a concentrar todas as minhas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo-me espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo agora maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava em grandes proporções os 9 sistemas de órgãos da máquina humana, o arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica era diferente de tudo o que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carnes, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas, à maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos hospedando feras minúsculas às centenas. Invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada, como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida, reconhecendo eu, desse modo, que a desencarnação se operava através de processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram incontinenti absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se líquido estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Está vendo você a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente? O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva? Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa.
Não possuímos aí tão somente o caráter da razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante e a mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão e cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. E por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Aniceto calou-se por momentos e, enquanto eu via aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, volveu ele à palavra educativa. Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios tão prolíferos quão terríveis. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre os quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar verdade, este nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum, entretanto estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo ao contato de elevado potencial magnético. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido, como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento conservava-se determinado número de parentes aflitos. O médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência, às satisfações do corpo. Aniceto, que tudo ouvia, concordou, acrescentando: Notam-se de fato grandes lacunas na expressão mental do moribundo.
Visse que atravessou a vida humana obedecendo mais a um instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular vastos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obséquio. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive a permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao meu coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho de meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno e no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. A essa altura do diálogo interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali, informando atencioso. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões baixas. Já sei. Trata-se de medida muito acertada. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Tais socorros são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando antes de tudo a possível serenidade à família. Aniceto, nesse instante, aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: Modificaremos agora o quadro do coma. Após alguns minutos em que o nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo que melhorou os prognósticos. A pulsação inexplicavelmente estava quase normal e a respiração começava a acalmar-se. 3 senhoras suspiraram aliviadas. O assistente, dirigindo-se à esposa do moribundo, pediu que ela fosse repousar, levando as suas cunhadas. Dizia ele que o Sr. Fernando estava muito tranquilo e a situação era francamente favorável. Mas de qualquer forma, ficaria ali o Sr. Januário e ele velando pelo doente. As senhoras e mais 2 cavalheiros que se prontificaram a retirar agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara todos e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O Sr. Januário atendeu abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram de repente no peitoril e interrogaram em voz alta:
como é, Fernando vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os tão só com essa medida a desaparecer. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante pelas melhoras havidas, encetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-os dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. Demorara-se longos minutos, durante os quais viu nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita, penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saiu conduzindo o desencarnado a um instituto de assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado, entregava-me sobretudo o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrira a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, acrescentou: Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desegrados. Não é, pois, estranhável que tenha vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguíramos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros, perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha para todos os casos maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram meu cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos da medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada compeliam-me à nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Alargara-se sobretudo em minha alma o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios nem uma adesão de ordem estatística. Procurá-la-ia em vão na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alteráveis todos os dias. Era assim uma fonte d'água viva nascendo espontaneamente em minha alma.
traduzia-se em reverência profunda, aliado ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrara um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta de meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal na residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos sempre ativos haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram-se do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedida. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou: Agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. E tomando a Bíblia como interessado em fixar o assunto geral, no amor às coisas santificadas, leu em voz alta o capítulo 2 dos Provérbios de Salomão. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aniceto em seguida deixou o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: Lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas, meus amigos. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos Provérbios encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços, representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos desses deveres. E como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo que prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou em tom fraternal, dizendo que por agora não era mais possível, pois outras obrigações nos chamavam de longe. E dirigindo-nos particularmente a Vicente e a mim, acentuou: André, Vicente, já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel para apresentar-lhe os nossos agradecimentos e as despedidas. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. E Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. Nobre Aniceto, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixeis transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência.
amparai minhas obrigações de serva do Evangelho do nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades do nosso lar me pujem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. A irmã Isabel não pôde continuar porque o pranto lhe embargara a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como pai e falou brandamente: Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará no caminho redentor o eterno cuidado do guia vigilante. Tenha bom ânimo e caminha. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, o nobre amigo exclamou: Agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a nossa saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre os nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Aniceto calou-se comovido e, de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso ao nosso lar.